tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. E vamos até a 1h45 juntos, falando bastante sobre as coisas de Grêmio, de Internacional, de seleção brasileira. Ontem o Grêmio fez bonito, né? Fez a sua parte. Ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro, poderia ter sido 3. O Luan tem uma estatística muito ruim para quem cobra pênaltis. Não errou nenhum, não tinha errado nenhum esse ano, mas a estatística total, geral, é de quem tem dificuldades naquela hora de se concentrar e de acertar o alvo, que é o gol. Pênalti batendo na trave já é má cobrança. Pênalti bem cobrado é o pênalti que entra. Leandro Chava, Maurício Freitas, nosso Omar Selaime. Então, o Luan, se não me engano, a estatística é 16 pênaltis batidos e 6 errados. São 35, quase 40% de pênaltis errados. É muita coisa. A cada 3 pênaltis erra um. É muito ruim isso, né? O aproveitamento tem que ser de 70%, 80%. Eram os aproveitamentos que tinha o Dinamite, o Zico, o Tadeu Ritt, o Valdomiro. É outra turma, né? Mas tá bem. Mas o Luan foi o melhor jogador da América. É um jogador que sabe o que fazer com a bola nos pés. Então, óbvio que não fez falta o pênalti de ontem. Mas outros fizeram e poderiam ter comprometido. Por exemplo, o Luan bateu o último pênalti contra o Independiente. E até bateu bem. Mas e se erra? Né? E se erra? Claro, o Grêmio já tinha ganho a Libertadores. Logo depois ganhou o Gauchão, tinha ganho uma Copa do Brasil, até se relevaria. Mas fica marcado o jogador. Outra coisa, o Marcelaine, Chaba e Maurício. Há pouco eu recebi a informação de alguém que falou com outro alguém muito ligado ao Kahneman. E me deu riqueza de detalhes desta negociação. Que até então eu achava que o Kahneman poderia ficar no Grêmio tranquilo, com a cabeça no Grêmio, não iria pressionar. Mas aí vale o que eu tenho dito nos últimos dias. Todos os jogadores, olha que eu tenho 34 anos de profissão, todos, quando querem ir embora, vão. É Arthur, é Nilmar, é Falcão, é quem quer que seja. Não interessa o tamanho da bola, nem do intelecto e nem da paixão pelo clube. Se for o tempo de Tarcísio, China e outros que tais. E quando eu citei o Falcão aqui, para lembrar que antigamente também era assim, é que o Falcão queria ir para Roma e foi. O presidente Asmus morreu se queixando para mim, dizendo, olha, vocês foram injustos. Presidente, eu nem sou daquela época. Eu só ouço que... Só reverbero o que eu ouvi. Aí o presidente disse, pois é. Pois eu te reafirmo isso. Me reafirmou isso 250 vezes. Quem se vendeu foi o Falcão. Se vendeu no sentido de tratar direto com o presidente da Roma. O Kahneman esteve em férias durante o Mundial da Rússia, onde? Na Itália. E falou com quem? Com os dirigentes do Atalanta. E meio que prometeu que iria jogar lá. Prometeu para si próprio e para os caras. Aí, o Kahneman falou com o presidente. Aí o presidente disse, não, eu falei com o Kahneman em janeiro, o presidente disse ontem. Pelo que eu sei, falou nos últimos dias. E o Grêmio tem uma dívida em relação ao Kahneman para com o Atlas, que era de 2 milhões de dólares, de euros, uma coisa assim, que dava 7, 8 milhões há pouco tempo, e os caras estão querendo 12 milhões e estão ameaçando, e já foram até a FIFA. Dívida essa admitida aqui no Cadeira Cativa pelo Nestor Rain. Então não é brinquedo não, o Grêmio vai ter que arrumar esse dinheiro, se é que já não tem, em função da venda do Arthur. E o empresário que vem aí nos próximos dias para tumultuar a vida do Grêmio chama-se João Herman, que também esteve envolvido na vinda do Jonathan Alves para o Internacional. Aliás, o Inter está arrumando um troco, e aí vocês que são mais inteirados aí e tal, Chaba especialmente, fez muito tempo o setor, esse Ronaldo Alves eu achei que estava quase se aposentando e que não pertencesse mais ao Internacional, pois o Inter está arrumando uma feição para ele na Arábia, porque um cara... O zagueiro. O zagueiro. Nossa. Um cara que é amigo do Rodrigo Caetano, faz negócios com a Arábia Saudita, levou um jogador do Flamengo para lá, agora me fugiu o nome do jogador do Flamengo que foi para lá, está arrumando uma feição para ele lá, e o Internacional vai arrumar mais um troco
pelo Ronaldo Alves. Outro dinheiro que entrou para o Internacional também, que não foi mencionado, como diria o falecido Ricardo Vidarte, de boa lembrança, né? Boa memória, diz ele assim, a grande mídia, ele dizia, né? Quando queria atacar alguém que era maior, ele dizia a grande mídia, embora ele já trabalhasse na grande mídia. Ele dizia, a grande mídia não noticiou, mas o Inter vai ganhar um troco também pelo Santos. Noticiou ou não noticiando, foi. Então o Inter vai ganhar com o Marinho, com o Maurides, com o Fredinho, com o Alisson, com esse Ronaldo Alves, com o Valdívia, com o Anselmo. O Inter não tem competência dentro de campo para fazer os jogadores valer dinheiro, mas está fazendo dinheiro igual. O mundo do futebol é muito louco, né? E o Inter agora se antenou desses negocinhos tudo aí, tá mandando ver, tá aproveitando a Arábia e aquele, como é que é quando recebe por formação? O mecanismo de solidariedade. Mecanismo de solidariedade. O Internacional está vivendo do mecanismo de solidariedade. E vai estourar agora, logo aí, o relatório do Ministério Público. Aí não tem solidariedade, né? Aí tem agressividade. E aí, gente que posava e que não se fazia e acontecia, agora salve-se o que puder. E agora, senhor, ô Marceline, você que é fã do Douglas. Eu? Douglas entrou aos 30 do segundo tempo, deu 22 passes. Eu não sou muito de me apegar a essas estatísticas. Eu gosto de olhar o jogo e tal, mas essa ela é significativa. E essa tem alguma coisa emblemática, que é o que ele mais sabe fazer. 19 passes certos e 3 errados. Mais de 80% de aproveitamento. O mais importante é saber se o Renato com o Douglas vai mudar o jogador para a definição do Grêmio, né? Centroavante. Se ele vai fazer o esquema com o Luan. Ontem jogou melhor, né? Se ele vai fazer o esquema com o Luan ou se ele vai continuar com o André. E aí o Douglas vai entrar aos pouquinhos, joga 15 minutos, 20. Eu também não sei, como um jogador com a idade dele, se vai conseguir voltar a apresentar o que apresentava. Mas ele depois tem de um ano bem, parado. 528 ontem, né? dias parado. Entrou ontem. Mas se ele jogar, aí a gente tem que saber como é que vai ser o esquema tático do Grêmio, né? Acho que ele vai ficar na reserva. Acho que ele vai ser o D'Alessandro do Grêmio. Pode ser. Vai entrar 10, 15, 20 minutos, alguma coisa assim. Tem muita qualidade. Quando ele falou e brincou que tinha muito jogador ruim, por isso que ele está jogando... É verdade? É verdade. É verdade. Agora é um futebol que quem viu a Copa não se joga mais, né? Aqui se joga ainda. O estilo é diferente de organização de time. Total. Pois é. E qual é o melhor estilo? O melhor estilo para você ver é o do Grêmio de ontem. Não, mas cada um... Se tu pegar um esquema... Se tu quiser defender um futebol de competição, tu vai ter vários times que... esse ganhou assim. Se tu quiser defender um futebol mais técnico, vai ter o teu exemplo. Resta saber o que o Grêmio quer fazer e como quer definir o esquema tático do time. Eu acho que tem uma situação em relação ao Grêmio, até nesse formato de jogo, que a gente fala muito da forma do Grêmio jogar, e é uma forma vistosa, né? Aquele futebol que tem um predomínio do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, tem o controle do jogo. Mas eu já vi o Grêmio jogar assim, e desde 2016, claro que se a gente pegar a amostragem recente, é de um futebol que tem esse controle, troca muito passe, mas eu já vi em vários momentos, em vários jogos, o Grêmio, por exemplo, fazer o tipo de jogo que a França fez. Fez vários gols, cansou de fazer gol assim, de se retrair. A gente pode pegar desde 2016, quando era treinado pelo Roger, naquela vitória sobre o Atlético Mineiro, em BH, que era um time que conseguia marcação muito forte, com linhas baixas, e fazia a transição muito rápida através dos jogadores de qualidade que tem, conseguia marcar os gols e também a vitória. Então acho que o Grêmio sabe jogar das duas formas. Talvez com o Renato foi aprimorado mais essa parte de ter o controle da bola, mas que o Grêmio sabe jogar também sendo um time reativo, e já mostrou isso, também sabe. Mas aí, mas aí não treina isso. Aí só se for uma emergência. 90% o Grêmio é propositivo. Não, mas eu acho... Tanto é que o Renato que joga igual dentro e fora de casa? O Grêmio apresenta o melhor futebol da América do Sul, não é do Brasil. Sim. Não, mas Rec, especialmente, eu acho que isso que o Chaba tá dizendo é especialmente naquele período que todos nós dizíamos que o Grêmio, quando enfrenta uma equipe grande que ataca, consegue jogar bem, consegue se desenvolver
porque tem a transição rápida, consegue chegar rápido no ataque. Quando pegava times pequenos, o Grêmio não conseguia propor o jogo. Isso foi uma deficiência que o Grêmio teve em 2016 e em 2017. Nesse período é que ficava mais evidente esse tipo de saída rápida de contra-ataque do Grêmio. Sabe o que eu acho que tem que valer pro Grêmio? E não é, olha bem, guardadas as devidas proporções. Mas, Maurício, o Atlético é grande e o Grêmio botou os 11 jogadores do Atlético dentro da área. Então, Não, jogando o assim momento contra é o diferente. O momento é diferente. Essa questão de o Grêmio ter maior facilidade com os grandes e dificuldade com os menores, isso era no final de 16 e até primeiro semestre de 17. Depois o Grêmio consegue se impor. É que também essa situação do Grêmio enfrentar linhas baixas e times que se defendem, ela não é nova. Parece que ela está tendo uma dimensão maior agora, mas o Grêmio vem enfrentando esse tipo de dificuldade desde que começou a ser protagonista. Durante 2017 foi assim também, gente. Não foi agora, não começou isso agora. O Grêmio a característica do time do Renato é de ser um time propositivo. Essa é a característica. A do Roger já era assim. A do Filipão era um time reativo. A do Roger já era assim. Agora, nesses... Cada um... Eu acho que a linha do Grêmio, pelos jogadores que tem aí, tem que ser essa linha mesmo. Claro que uma hora vai pegar um time ao estilo do que foi o Grêmio dos anos 90 e vai ter uma dificuldade, porque os caras vão pra cima do Grêmio também. Como pegou o Palmeiras. O que o Roger fez aqui foi exatamente o que ele sofreu contra o Rosário aqui. Pegou, marcou os 2 volantes e conseguiu dar uma trancadinha no time do Grêmio. Sabe que o que eu tenho visto, e não é ilusão de ótica nem nada, é que o Grêmio tem que ter, e aí que eu estava tentando falar antes, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, né? Porque senão já vão dizer, o REC chamou o Grêmio de Barcelona, de Real Madrid, ou de, sei lá, seleção da Bélgica. O Grêmio também tem o direito de jogar mal. Naqueles 5-0-0 que o Grêmio teve, em 2 o Grêmio jogou bem, contra Atlético Paranaense e contra o próprio Internacional. O Grêmio poderia ter ganho os 2 jogos com naturalidade, sem mudar o seu estilo de jogo. Não foi só porque o adversário se retrancou. Era um dia que a bola não queria entrar de jeito nenhum. Contra o Atlético Paranaense, o Grêmio criou 10 chances de gol. Foi. Né? Depois, contra o Paraná, o Grêmio jogou mal. Teve um outro jogo que o Grêmio jogou mal, de 0-0, foi contra o Fluminense. Acho que o Fluminense aqui, né? Foi 0-0, não foi? E o Sport. E o Sport, o Grêmio jogou mal também. Todos o Grêmio teve oportunidade de ganhar o jogo. Todas as vezes. Agora, eu acho que o Grêmio está num caminho bom. Tá, acho que tem bastante gente, né? Sim, ontem, por exemplo, pega o nível dos jogadores pro que se joga no Brasil e no nosso continente. Entrou o Marinho, entrou o Douglas. Entrou o Jailson. Aliás, eu preciso... Ainda tem mais gente ainda para... Quer dizer, o nível do Grêmio é alto, tio. Tem o Jael, que é uma alternativa interessante. Perto dos times que jogam aqui, o time do Grêmio, o nível é alto. E não precisa ser craque, nem super craque, nem super reconhecido, né? Não precisa. Então, tá indo bem. O Grêmio tem um time muito consolidado, né, Rec? E tem uma mentalidade, parece que essa mentalidade ela tá incutida no grupo. O jogador entra... Eu acho que o Grêmio tem, por exemplo, do ponto de vista intelectual, e daí intelectual que eu falo de entender o jogo, de saber o momento certo de tomar uma ação, de fazer uma ação. Tem um grupo de jogadores que tem mentalmente, o mental muito forte, tem essa parte intelectual de entender, de leitura de jogo muito alta. E por isso que a gente vê jogadores que talvez não tenham uma grande qualidade técnica, mas eles entram no time e conseguem se encaixar e se adaptar rapidamente. Então o Grêmio tem um time muito consolidado, muito forte. Ontem, por exemplo, o treinador do Atlético, ele pegou aqueles 2 baixinhos que ele botou nas laterais do campo, na frente, para marcar os volantes do Grêmio. Os laterais jogaram frouxo do Grêmio. Armaram o time, então o Léo Moura e o Cortez. O cara fechou os 2 da ponta para ver a qualidade. O que chamou a atenção Grêmio. É que o Grêmio venceu sem fazer grande esforço. Jogou como se estivesse jogando sem contra o fazer Aimoré. esforço. Sem fazer esforço. Estamos vendo os lances. É que quem estava vendo o jogo, óbvio. Eu não sei se o Marcelo Groy fez alguma defesa, tio. Eu não me lembro. Sabe quem estava vendo o jogo assim, nós todos estávamos. Olha as laterais, tudo aberto, porque os caras fechavam no meio. Se sabia que o Grêmio ia fazer o gol, não sabia em que momento, né?
É que o primeiro tempo terminou 0-0 Foi. e o segundo tempo Tudo bem que começou tem que 1-0. levar em conta que o Atlético tá meio esfarrapado, né? Tá. Mas o Grêmio ontem dominou do primeiro ao último minuto. Não. As laterais do campo ficaram Sabe que o campeonato, vazias, né? o campeonato que está se dizendo que o menos o Grêmio pode ganhar, que é o brasileiro, por ser mais longo, por ter mais jogos e tudo mais, eu não sei se não vai ser o que o Grêmio vai ganhar, porque a Libertadores tem um imponderável de Almeida, dá um azar de perder um jogo fora aí para, né? O Grêmio vai decidir sempre em casa, é complicado. Aí os caras vêm mais retrancados ainda aqui. Ó, esse gol aí, ó, o Renato deve ter visto a Copa. Porque esse gol aí, 3 vezes o cara da Bélgica cabeceou na zaga do Brasil, uma deu gol. A outra, o Alisson, que diz que não fez defesa, fez. Né? 3 vezes. O cara sai dali, o zagueiro... Agora, você que é um sábio do futebol, o Marcelame, um cara entendido, um cara que se aprofunda nas coisas, não é Maria vai com as outras e tal, porque tem uns aí que... Né? Aliás, tem cara que acha que vai dirigir o Grêmio por Twitter, né? Porque se é candidato a presidente do Grêmio, ele escreve bem, porque falar não sabe. Mas daqui a pouco por Twitter ou por Facebook, o cara que é candidato à presidência tem que ter uma certa postura, né? Uma certa isenção, certo equilíbrio emocional. E o incrível é que o sujeito é tão... Alguns são covardes, né? E não admitem que estão ouvindo. Eles me contaram, mas até quando vão contar pro cara? Porque ele não diz, eu ouvi, eu quero o direito de... escutar, Rec. Tu é o homem, tu é a voz do Rio Grande. Ah, muito obrigado. Olha aqui. Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas daí é o seguinte, aí o cara, não, então diz o que quer dizer, senão não vai ter condições de ser candidato ao Grêmio. Tem cara que tem medo de sair de casa e acha que pode ser presidente do Grêmio, tem cara que só consegue ser valente no teclado. Mas Antes não conseguia, dentro do clube não conseguia, né, se desenvolver direito. Bom, mas isso aí pulei. Você que é um profundo conhecedor, como é que um frangueiro custa quase 400 milhões? Quem é que tu tá falando? Do Alisson? Ele não é frangueiro. Goleiro que tem medo de sair do gol, goleiro que... Não é Um frangueiro. goleiro que não faz defesas goleiro que chama impossíveis. gol, como disse o Pelaipe ontem. Chama aqui. gol? Isso aí é por causa que ele tem aqueles 9 gols no Grenal carimbado na paleta dele, né? Mas... Não, e agora ele não na é Roma frangueiro, também. Não é frangueiro. Não é frangueiro. Basta tu ver os jogos da Champions. Não. Ele foi um dos responsáveis por ter levado a Roma à semifinal. E outra, o cara não fez milagre no Mundial, mas ele foi chamado a fazer algum milagre. Aquele gol, por exemplo, contra... Não, essa defesa que eu te falei do escanteio que o Kompany cabeceou e botou bem no cantinho, foi uma defesa difícil de fazer. Ele fez. Mas é que aí o que faz... Ele tem um nível... Tem 4, 5 goleiros que tem o mesmo nível que ele. Ele está nos principais. Não tem muito melhor que ele. O Cássio, esse do Corinthians, é muito bom. Até pelo tamanho. Ontem os corneteiros do Alisson ontem enlouqueceriam se vissem as defesas do mas só me diz uma coisa. O que o Cássio pegou ontem... Não, mas o Cássio é um pensamento goleiro e é goleiro campeão. Não, sempre foi. Ele é goleiro campeão. Baita goleiro. Agora é o seguinte, o Tafarel foi lá na Copa, ficou lá um mês, os caras treinando. Tu acha que o Tafarel ia botar o pior pra jogar? Mas daí... aí dizem que é porque é colorado, porque é amigo, porque é empresário. Já ouvi até que o Tafarel ainda é empresário, junto com o Paulo Roberto e tal. O Vitor, por exemplo, saiu do Grêmio, porque todo mundo dizia que ele tremia pro D'Alessandro. E eu digo até hoje, foi a maior injustiça que o Dunga fez. Levou aquele frango, aquele sim, o Doni. Levou vários gols também, o time também leva. Tem um outro goleiro que era criticado Marcelo? Internamente. Mas agora, quando desembarcou o Paulo Vitor... As críticas sumiram depois que levantou o título. Se o Marcelo não ganhar no final do ano de 2016 a Copa do Brasil, provavelmente ele não estaria no Grêmio. Provavelmente. Teve dirigente que contratou o Paulo Vitor para tirar o gol do gol. Eu nem vou dizer quem. Não, mas e aí alguns questionam, mas como que o Alisson vale tanto? Por que ele tem tanto valor se no Mundial ele não foi tão bem? Eu tava acompanhando ontem assim, no Sport TV. É que tu não pode grenalizar tudo. E é o que fazem, né? É o que mais... Será que se o Alisson tivesse sido na seleção brasileira, São Paulo, no Rio de Janeiro, cara, a gente seleção não estaria elogiando brasileira. mais? Será que se o Alisson tivesse surgido no Rio ou em São Paulo, a gente não estaria elogiando mais o Alisson? E outra, dá para grenalizar? O Douglas Costa foi o melhor jogador brasileiro na Copa. E não, com certeza, o colorado mais cego tem que dizer isso.
mais irritado, mais oficialista. O Douglas Costa foi disparado o melhor jogador brasileiro na Copa. E o maior erro do Tite foi esperar 15, 20 e poucos minutos para colocar o Douglas Costa em campo. No segundo contra tempo. a Bélgica. Aquilo ali é crime hediondo. Olha, eu gosto do Tite. Eu também, mas ele fez coisinhas. O que o Tite fez naquele jogo contra a Bélgica, e eu sou um cara que torço para a seleção brasileira e torço muito para a Uruguaia também. Então, no mesmo dia, eu consegui, acabaram comigo na Copa. Eu também. Aí, Terminaram com a tua Copa. Totalmente acabaram a minha eliminado. raça na Copa no mesmo dia. Em questão de 2 horas eu acabei. Tu não sabia pra quem ia torcer na semifinal e acabaram com o Eu teu ia torcer pro sonho. Brasil, mas eu gosto muito da seleção brasileira. Gosto, sempre gostei. Eu queria Brasil e Uruguai. Aí é o seguinte, é brabo dessa. Mas aí é o seguinte, Tia, o que o Tite fez contra a Bélgica, pegar e botar ele botou um time, cara, se a gente começar a citar os jogadores, 6 ou 7 não marcam. Não. Como é que tu vai jogar? Aí eu A nova acabei geração vendo um belga. programa lá que tinha uns treinadores, eu não sei o nome do programa. É. E o teu ídolo, Abelão. que é tido como ofensivo, e eles, pô, esse cara não é tão ofensivo assim. Ele diz, vem cá, velho, tem que ter um centro médio pra marcar. Isso antes ou depois? Não, depois. Mas ele não. Mas o que os caras têm que olhar pra trás, alguém tem que marcar. Volante é pra marcar, não é pra sair jogando. Isso é o teu ídolo, falando. Pô, só aparece índio o time do Tite, cara. Só na. Aí leva, né? Mas tem uma hora que. Aí é o seguinte, tá. Depois de escalar mal, de tomar o 2-0. Muito mal. Aí tinha que ser a tática Abelão. Que tem uma hora que tem que ser o cara tem que se desesperar e não pensar só em si. Porque aí ele ficou com medo de tomar uma goleada. Porque ele tinha que colocar o Douglas Costa e o Roberto Firmino no intervalo. Mas nem que fosse para justificar para a nação brasileira que ele tentou tudo que podia e não podia. Tentou Douglas mudar. Costa deu o resultado. O Douglas Costa era o melhor jogador da seleção. Melhor jogador da seleção. E o Firmino estava fazendo descontado gol. também, né? Não, mas tinha condições Ah, mas pra jogar 40. 45 ele No segundo podia. tempo acho que dava. Dava. Acho eu. Agora, ele não pode fazer o que ele fez. Me desculpa. Um time, o tão criticado Celso Roth tem uma frase que é Equilíbrio. tem que ter equilíbrio, tio. O próprio Roth Veja bem. tava comentando que estavam marcando demais no Mundial, aí o Brasil faz justamente o contrário, bota jogadores que não Ali marcam é outra tanto. coisa que a imprensa, que tu vem falando, a gente não viu a evolução tática. Pô, tu pega a primeira fase da Copa, os times pequenos, quando jogaram contra Espanha, Portugal, esses menores. Fizeram a leitura correta. Era uma aula de evolução De tática organização. defensiva, tio. É. É uma aula. Quando tu vai jogar contra um time, geralmente, o Grêmio ganha a Libertadores e vai jogar lá contra o Real Madrid de novo. Pô, aquilo ali é um exemplo do que tem que se fazer. A exceção de Panamá, quem é que fez fiasco? E a própria Bélgica deve ter usado muito como exemplo também, referência para o jogo contra o Brasil, a própria partida contra o Japão. Exato. Porque a Bélgica se soltou, deu espaço Sim. para o Japão. Sim, foi Por responsável, pouco, né? Foi responsável, Irresponsável. por pouco não é eliminada e certamente usou isso para a partida contra o Exatamente. Brasil. Não Até a fiasco, Arábia. não fiasco completo. A Arábia é o jogo mais próximo. Né? Olha, a evolução defensiva É. é uma coisa que... Olha, o Marrocos... Irã encarou. Aqueles caras tudo grandalhão, saindo em velocidade. Olha, é impressionante aquilo ali. Sobre o valor de mercado só, que antes E a a gente bola estava parada, falando. Isso dominou, teve grande parte dos Bola gols assim, parada ou com transição rápida, né? Trocando menos de E 5, outra 6 passos. coisa que deu para se notar na Copa, que não tem no futebol brasileiro. A bola parada do futebol brasileiro é fraca, mas tem. Agora, aqueles caras que bate lateral com a mão dentro da área, poucos times... Olha, deve ter 1 ou 2 jogadores no Brasil que fazem isso. E aquilo é 1 ou treinamento, 2. né? É treinamento. É um escanteio, né? Sobre o valor de mercado que a gente estava falando antes, mas como é que pagam tanto pelo Alisson? Existe um fator que as pessoas que querem atacar o Alisson não colocam no cálculo e que entra muito no cálculo, a idade dele. Teve um levantamento da Pluriconsultoria que foi divulgado há poucos dias sobre o valor de mercado dos jogadores e o gráfico do Alisson e de todos os jogadores, ele cresce até os 26 anos e depois ele começa a despencar. Dos 30 para frente, despenca muito rápido. Então, esse critério é o que justifica, por exemplo, o Cristiano Ronaldo valer, entre aspas, só os 110 milhões que a Juventus está pagando. É o critério idade. Com 23, O Alisson, 24. quantos anos O tem? Alisson acho que tem 24. É, por aí, É 24. Por aí. Ele Ele é está muito... circulando há bastante tempo. Mas já. aqui Desde a época do Dunga. aqui é mais a gente é mais radical pela rivalidade Grenal, né? Eu acho que ele tem um pouco mais. Vai né? lá pro Brasil,
pro centro do Brasil, eles não falam tanta coisa assim. O Alisson tem 25, ele é 9,2, faz 26 esse ano. É o ápice no gráfico de valor de mercado, é o ápice, porque com 26 anos, esse é um jogador que ainda pode ser revendido ao final do seu contrato. Não, aí já é mais difícil. Com 30, 31 anos, você consegue vender um goleiro, Rec? Mas por esse valor aí... Não por esse goleiro, Rec. E ele já não foi, por esse Maurício, vendido? A própria diretoria da Roma diz que faltam apenas detalhes, que a transferência tá prestes a ser consumada e o Alisson não vai jogar na Roma. Então é questão de detalhes. Agora, hoje o Internacional joga contra o Atlético Paranaense. O time do Maurício. É o time do Maurício. Não, foi o meu time. Uma das últimas vezes que eu vim aqui, tu estava encantado com o treinador lá. Fernando Diniz. Bom treinador, né? Goleiro sai jogando. Baita treinador. E depois os zagueiros zagueiro é ponta. Nem o Rinos Mitchell fez a revolução. Não, ele é melhor que o Rinos Mitchell. Não. Melhor. Tu consegue fazer isso, mas não com aquela zaga que tinha o Atlético. Então ele tem que ser, ele é treinador pra isso, né? Vai arrumar um Cristo agora? Ele é treinador pra... Tá falando do Heleno. O Paulo André é sacanagem. Vou dar um exemplo pra vocês. Não tinha esse pensamento tão revolucionário, mas o Atlético em 2013 consegue uma virada, porque também não teve o estadual, uma virada de resultados muito boa, pós parada da Copa das Confederações naquele ano. Porque tinha a zaga Manuel e Luiz Alberto. Um jovem que interessava ao Inter por muitos anos e que era um destaque à época, e o Luiz Alberto, zagueiro experiente. Que sabiam jogar mais do que sabem agora os zagueiros atléticos. Agora, o modelo do Grêmio está definido, as peças o Grêmio tem, reservas o Grêmio tem também. Para as laterais não, né? Não, nas laterais não. Lateral mas, por exemplo, para o sistema de jogo, sim, mas a qualidade o Grêmio pode melhorar, é aí que eu quero chegar. Porque nada impede que o Grêmio contrate um melhor do que já tem. Porque me parece que o Grêmio, a palavra acomodado a gente tem que ter cuidado ao dizer. Me parece que o Grêmio está acomodado com o que já tem. O Grêmio, quando quis ser campeão do mundo, em 83, depois de ser campeão da América, o Grêmio perdeu o Tita. E ao invés de ficar chorando nos cantos, o Grêmio foi lá e contratou 2. Bom, se um não der certo, o outro dá. Jogaram os 2, Caju e Mário Sérgio. Mas, então, eu não sei. Mas por que acomodado? Porque aí eu entendo o lado do torcedor. Não, o Grêmio está contratando, mas contratando jogadores assim, ó. O Marinho o Grêmio já tinha. Para arrumar um lugar para o Marinho tem que tirar um titular. Mas daí eu vejo por outro lado, eu vejo no sentido de qualificar o grupo, porque vai acontecer em vários momentos, como por exemplo agora, o Grêmio não conta com o Alisson. O Alisson até pouco tempo atrás era o 12º jogador do time, entrava tudo que é partida e dava a resposta boa. Ele não está à disposição, está machucado. Aliás, não ficou no Cruzeiro por causa disso. Daí tu tem o Marinho agora, porque... Pelo número alto de jogos, competições, uma hora tu não vai ter o Ramiro, uma hora tu não vai ter o Everton, daí tu já tem o Marinho. O Grêmio tinha o Jael, contratou o Hernani. A gente pode discutir a qualidade e as contratações que foram feitas, ou o investimento que foi feito. Tinha o Jael, trouxe o Hernani, foi lá e bancou o André junto ao Sport. Então, assim, eu tô vendo o Grêmio se mexer. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, tiver um cara à disposição no mercado, um Elias do Atlético Mineiro, vou dar um chute, que seja superior e mais rápido que o Cícero, se aparecer de moleza assim, tem que estar atento. Olha, eu sou fã de categoria de base. Bem que eu não ando acompanhando. Eu vi o jogo Grenal, sub-23. O Grêmio tem um jogador ali que eu não sei o que ele fez na vida dele, a raiva que tem dele. O Jean-Pierre, esse tem que jogar de costa. Ele é o melhor jogador. Falam muito no Matheus Henrique. O melhor jogador do Grêmio ali é o Jean-Pierre. Ele tem um tamanho, deve ter 1,90 m. E ele vislumbra, ele dá um passe, assim, é um jogador. Eu também não sei como é que ele vai jogar no time de cima agora. Ele sobra na Sub-23. Sobra. E ele é banco na Sub-23. Eu não sei o que esse cara fez na vida. E ele é importante. Eu vou te contar uma coisa. Isso é um jogador que o Grêmio tivesse comprado dessas características, ia custar um caminhão de dinheiro. E ele é importante, Chaba, Maurício, eu gosto dele, para a função que o Grêmio domina o jogo e determina o jogo. Alguém tem que explicar, porque ele não está nem no... Mas vai não está nem no principal. Vai uma tralha no banco de reserva lá e esse cara não está. Parece ser uma punição a ele, né? Ele se reserva, inclusive, do aspirante. Ele é um chato de galocha.
Pode ser, eu não conheço, eu não vejo o treino. Agora a bola dele é brincadeira, cara. É estranho que até pouco tempo atrás, quando ele acabou aparecendo junto com o Patrick, né, os dois apareceram praticamente juntos, subiram e começaram a ter chance no time de cima. O Jean-Pierre parecia que estava na linha de frente daqueles garotos que seriam mais Aquele aproveitados jogo no time Atlético, profissional. O último do Exato. Brasil, que ele fez. Excelente. Exato. Excelente. Fez Jogou em muito campo, bem. tio. Jogou muito bem. Mas aí é o seguinte, ó, o que vai fazer o Grêmio? O Grêmio tem que parar com algumas contradições, né? O Caio, o Grêmio queria dar de presente pro Sport Recife. Não admitia dinheiro, o Grêmio queria dar, Sim. para se livrar mais rápido. Né? Não, esse aqui vai no mole. E aí repatriou e vira e mexe entra o Caio. Mas se o Grêmio não queria, nem por dinheiro, não, esse nós damos de presente. É que pra muita. vocês. Essa fase do Grêmio é tão boa e o time do Nada Grêmio é contra tão o bom Caio. que essas coisas vão passando, né, por cima. Agora, o Grêmio tem a categoria de base do Grêmio, agora vai ter que ser aproveitada, porque o Grêmio não tem como jogar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro com um grupo que jogou ontem. Ó, olha aqui, ó, com gols do Bressan e André, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e assumiu a 4ª posição no Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Pode ser ultrapassado hoje pelo Inter, mas para o Inter encostar, não pode perder. Se empatar, o Grêmio já termina a rodada na frente do Internacional. Isso aí vai acontecer ao longo de todo o campeonato, imagino eu. Além de marcar 2 gols, o Grêmio finalizou 20 vezes contra a meta mineira e teve 60% de posse de bola. Apesar que esse negócio de posse de bola também está meio em desuso, né? O André marcou depois de 700 minutos e num total de 10 partidas sem balançar as redes. O último gol marcado pelo André tinha sido na goleada contra o Santos no dia 6 de maio. Douglas voltou a participar de uma partida oficial após 529 dias. Camisa 10 não atuava em partidas oficiais desde 5 de fevereiro de 2017. Vitória marcou também o retorno do Jeromel. O zagueiro estava há 66 dias sem jogar e foi um dos destaques da equipe, com 8 roubadas de bola e nenhuma falta cometida. A larga marra, né? O Tricolor volta a campo no próximo domingo às 16 horas contra o Vasco. Maicon é desfalque confirmado para a partida, levou o 3º cartão amarelo. Direção voltou a negociar a contratação do zagueiro Matias Antonini. Eu não sei que mistério tem esse rapaz. Faltou uma notícia aí do Grêmio. O gol do Bressan foi o gol do Renato. Ele viu a Copa, que dizem que ele não estuda, né? Fez a jogadinha que a seleção brasileira levou. Falou isso no ar ou falou fora do ar antes? No ar. Falou no ar no começo do programa. Mas é bom acrescentar de novo. Gol do Renato. É bom reforçar. O público se renova. E a cabeçada foi perfeita. Mas foi a mesma jogada que deu o gol que o Brasil levou o gol. Tirou o goleiro de qualquer possibilidade. A diferença é que não teve o desvio do Fernandinho, o desvio de alguém contra. Foi melhor. Foi melhor. O Jeromel ainda deu uma trombada no goleiro. Matou mais fácil. Pra fazer gol de qualquer jeito. Para garantir que a bola ia entrar. Mas o Omar também, outra questão que ele falou no ar é sobre a questão dos volantes, que o Mundial mostrou que o volante tem que ter essa função de marcação. Volante marca. Cobre lateral. Pensando nisso. Isso que é volante. Eu Pensando sou nisso, aquele amante, a moda antiga. Pensando nisso, você acha que deve Flores. Olha a França, né? Você acha que deve jogar assim? Kanté joga? Joga o quê? Ele joga, sai pro jogo ou marca o copo? Ele marca. Então, tem que marcar. O Pogba e o Matuidi faziam isso também. Exatamente, tem que marcar, velho. Futebol tem que... Se quem não gosta de competição, vai ver pesado. Mas eu sou fã do linha número 4 da Croácia. Mas joga lá o Perisic. Isso aí é mais pra frente. Isso é bom. Bom jogador. Fala. Mas nessa linha, você colocaria Cícero como o Renato tá colocando ou o Jailson pra ter um marcador? Depois dos comerciais, fala mestre Omar Selaime. Deixa eu me balaquear um pouquinho, né? Nas escalações de Grêmio e de Internacional, respeite meus cabelos brancos, né? Ontem aqui eu disse que ia jogar o Maicon. E fiquei com vergonha de alguns colegas não acreditarem em mim, pelo menos pela minha idade, entendeu? Porque às vezes o velho sabe por ser... O diabo sabe por ser velho. Vai jogar o Maicon. E aí, eu estava ouvindo o dia inteiro, os caras não davam nem como dúvida o Maicon. Acho que alguns não sabiam nem que ele estava concentrado. Davam
Jailson e Cícero. Eles não vai jogar o Michael. E eu, há 20 dias, disse aqui nesse programa, em outros espaços também lá na Rádio Grenal, que o D'Alessandro vai jogar os jogos de casa e se o Inter precisar, em última instância, ele até vai jogar fora de casa. E que não jogaria hoje contra o Atlético Paranaense. Pois muitos apostaram todas as fichas que ele seria o substituto do Patrick. Nem foi a Curitiba. Só não me veio passar cachorro que ele ainda está se recuperando de lesão. Mas ele não foi porque o Odair não quis. O Maicon sentiu pelo jeito, né? Sentiu. E agora tomou o terceiro, que foi até interessante. Forçou. Tá jogando bem, né? Forçou o terceiro. Ele é muito Tá bom. jogando bem, né? Ele é muito Nossa bom. Senhora. É fundamental pro Grêmio conseguir jogando avançar muito nos bem. matas, recuperar bem o Michael. Eu só ia falar isso porque é uma preocupação. O Mas Maicon, aí é o que eu falei, o Grêmio não pode se acomodar. Se aparecer um cara bom, O problema é achar um cara desse nível. Mas é um cuidado que o Grêmio tem que ter. esse que o Santos contratou, o Sanches, é um jogador desse nível. Estava aí à disposição. É bom jogador. É bom jogador. Enérgico, faz gol. Tem que ver, tem que Mas só tem um ver período se de ele se adaptação. adapta, né? Tem que ser adaptação. A Copa dele foi razoável, não foi. No River Plate ele gastou a bola. Eu gosto dele. É interessante. É um estilo de jogador interessante. Mas veterano já, né? o próprio Maicon, o Grêmio, quando vai busca ele na reserva Aqui de da São fronteira, Paulo. eu acho. O Maicon, quando o Grêmio busca ele, busca da reserva Não, de São na Paulo. reserva. mas O Cícero aí- tava encostado. Mas no aí São Paulo. vê o que é um cara que conhece futebol. O Muricy não liberava o Maicon. Diz, vou ter que liberar por causa do ambiente que criaram pro cara aqui. Um jogador que até o Inter chegou a cogitar pouco tempo atrás e que foi muito bem no Rosário, acho que está na Espanha agora, é o Montoya. Que era o número 8 do Rosário. Sim, ficou na... Especialmente Ele jogou depois demais, de destaque na jogou Libertadores, demais né? contra o Grêmio. Ele fez uma Libertadores muito boa em 2016. Posso dizer uma bobagem ir no O Inter banheiro, quase voltar? contratou Pouco, ele, né? muito pouco. É um jogador dessa função, que tem Tem um o- controle de jogo, O Montoya. Montoya é ótimo. Ótimo jogador. Quer dizer a bobagem? Posso dizer uma bobagem ir no banheiro? Deixar Já você deixa a falar? vinheta Não, então. diz né? a bobagem, fica, te aguento. Ou enfim embaixo da... Não, diz a bobagem e o Daniel roda a vinheta do intervalo, por favor. Posso dizer depois do intervalo também. Não, diz Não, fala agora. agora pra chamar o intervalo pra gente digerir a Não, vou bobagem. dizer a bobagem depois do intervalo. Internacional enfrenta o Atlético Paranaense hoje às 9 da noite na Arena da Baixada. A bobagem é daqui a pouco. Não é Só os essa que tu caras disse. desligam a televisão. Não é essa que tu disse no intervalo, né? Não. Senão quem vai sair sou eu. Não. Colorado defende série invicta de 8 jogos sem perder. A equipe está definida com Danilo Fernandes, Fabiano, Danilo Silva, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Zeca, Nico Lopes, Luca e Potker. Volante Patrick suspenso, não joga por causa da máscara. É uma máscara que ele botou depois do gol, que ele comemorou, não é porque ele ficou mascarado. Ah, é? Meteu uma máscara. Qual é a máscara Pantera de quem? Negra. Hã? Pantera Negra. Ah, isso mesmo. Puta, né? Faz tanto tempo, É, né? faz tempo mesmo. D'Alessandro em fase... Dava quase para engravidar uma mulher e... Né? Nasceu o filho quase. Já estaria com quantas semanas? Estaria com, no mínimo, fazendo mês de aniversário. Dessa Não semana. fala esses queria assuntos o- perto quando tu bota o D'Alessandro, tu vai levar processo. né? Olha, tô Vai, fora, tô fora. vai. D'Alessandro em fase final de recuperação, de entorse no tornozelo, permaneceu em Porto Alegre. Por decisão do Ministério Público, em conjunto com o Atlético Paranaense, a partida será com torcida única. O clube paranaense é o 19º colocado e não vence as 5 partidas pela competição, ou seja, está na frente só do Ceará. Na última segunda foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, lá nas Alterosas, lá em Belo Horizonte. Colorado já enfrentou o Furacão 47 vezes na história. Olha, é parecido a estatística. 20 vitórias, 15 derrotas e 12 empates. Não é essa barbadinha. O Inter Especialmente contra na alguns Baixada. grandes. Vai pra 16, então. É? Tu Tomara acha? que vá pra 16. Tomara. Tu acha que empate não é bom resultado, Celso? O Atlético tá muito embaixo, tinha que ganhar hoje. Quem tem que ganhar, o Inter ou o Atlético?
Atlético tem que ganhar. Achei que o Inter tinha que aproveitar que Atlético, cara, aí não dá, né? É que a Aí, frase olha, ficou- por mais isento que o cara tenta ser, e não dá, Mas é que a porque tem frase- colorados, não dá, né? Aí, Não, mas a frase aí eu ficou- vou ser cínico demais. Não, mas a frase ficou ambígua. Não, o gremista não torce pro Inter. Isso aí, vamos parar com isso. Ué, não é com o irmão? Falando nisso, eu tenho que mandar um... Quer mandar agora já? Claro, eu tenho um primo meu que tá fazendo aniversário hoje, vai fazer uma festa para 630 pessoas. Ó, Né, o Emir Selaim. Então, é só aparecer lá na Libanesa que tem quibe para todo me mundo. disseram que Então eu essa vou fazer família o era rica, eu não acreditei. Né? Não, mas essa é a parte rica. Tem a parte pobre que é onde nós Tem o homem das facas lá que também. Então, Esse é meu irmão. Veja. Então vou fazer o seguinte, vou aproveitar que a minha avó tá de aniversário Sim, hoje também, ó, Dona viu? Nilza Percival. Já vamos lá, vamos Claro, ver vai se lá, ele- 650 Mas não é custa pão nada. duro, esse Maurício não quer dar a festa da avó, tu vê? Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constrói casas maravilhosas em toda a região metropolitana e litoral. Barato. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações, 3596-1048 ou agora, 986-317709. O telefone está na tela, fala com o Fernando. Madelomba Casa e Construção.com.br, construcão.com.br. São casas de alvenaria espetaculares e tem também casas de madeira, mas aí o forte mesmo é casa de alvenaria. São casas extraordinárias, casas completas, bem estruturadas e tudo mais. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata 50% a prestação do veículo. Ligue, consulta gratuita, 0800 606 1616. Cliente Golaço financiou o veículo, prestação de 950, caiu para 475, vantagem inicial R$20.000. E você também pode chegar lá. Liga agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu automóvel. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução de 50%, liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, ali na Comendador Caminho, no Parcão, 324. Peça também em casa, melhor custo-benefício, 3061-6262. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou mande e-mail, reservas@embaixador.com.br. Diga que estava assistindo o preliminar e ganhe mais 10% de desconto. Marque também a convenção lá para o Hotel Embaixador. A bobagem, eu preciso dizer a bobagem. Não, mas vai, porque vai acabar o programa. Deixa o Omar Mas é responder melhor que sobre... acabe, porque os caras vão ficar loucos. Deixa o Omar É responder uma sobre o grande volante. bobagem. Volante. Deixa ele falar sobre o volante, Ontem né? o Cícero jogou de primeiro volante, né? E o Michael de segundo, né? Trocaram ali com o Arthur fazia. Pelo futebol que o Grêmio apresenta hoje, eu botaria o Cícero. Agora, se eu pudesse contratar um centro médio tipo Casemiro, seria o Casemiro. Tem que ter Sempre. qualidade e força. Tem qualidade, não adianta botar um cabeça de bagre lá. Tiazinha não dá botar na verdade. Um Dinho jogaria sempre no meu time. Olha aqui, ó. No caso aí seria um goiano de primeiro homem. O Cícero é mais goiano do que Dinho. Exato, o Grêmio vai jogar com dois volantes, né? O Tite foi fazer isso e deu com a cara no muro. Mas o próprio Arthur e Maicon acho que também tinha um pouco isso, né? Eles jogavam alinhados, alternavam, às vezes jogavam juntos. Exatamente. Onde o Cícero ficou mais pro Segurou Michael o sair. Maicon. né? Vai tocar mais. a musiquinha? Eu vou dizer só quando tocar a musiquinha. Quando tocar a musiquinha, ele tá esperando vai acabar o falar, programa. meu? Eu vou dar uma pipocada. Tu não vai fazer uma tá aí, ó. declaração aí, vai lá. Cabelo soltou a musiquinha pra ti. Então é o seguinte. Ai. Não se surpreendam. E o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa e aquela poupança já se foi. Já se foi. Mas olha aqui, não se surpreendam. Ele não é mais tão jovem e tal. Se logo ali Anselmo voltar para o Grêmio. Quê? Que é Anselmo pro Grêmio? Esse que saiu do Sport Recife, que estava jogando Sim. bem. O Anselmo foi pra lá. Modric? O Anselmo Modric. Voltar para o Grêmio? tem Ele nunca foi do muitos- Grêmio, cara. tem- Ele era do Voltar Inter. para o Brasil Voltar e aqui, jogar. voltar para o Brasil, voltar para o Rio Grande do Sul e atuar no Grêmio. Opa! Beleza. Informação, é? Não. Não, só. Tô sabendo. Essa é só pra não se Tem surpreender. muito gremista que gosta dele. Ah, tá. Não. Anselmo Modric. Não, esquece. Tem gente na base melhor. Até às 19. Ainda bem que foi o final, né?